Não faz nem 6 anos que isso aconteceu, mas pelo menos para mim, parece que foi há décadas. E foi algo tão impactante, né, que alterou a vida de todo mundo que teve a sorte de sobreviver, né, que parecia que essas mudanças seriam muito mais profundas do que realmente acabaram sendo. Parecia que as nossas vidas seriam transformadas. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! E aí, já viu Agente Secreto? Bom demais, hein? Filmaço, hein? Se não viu ainda, não deixe de ver o novo Ainda Estou Aqui, a nova esperança brasileira para vir forte na disputa do Oscar. Ele continua em cartaz, até porque está arrebentando nas bilheterias. Ah, mas e as novidades? É claro que tem. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, de dar o like nos vídeos e vem comigo nesse festival de informação e opinião sobre cinema. Eu começo as estreias de hoje falando de Truque de Mestre, o terceiro ato. Nessa terceira aventura, o grupo de mágicos e ilusionistas conhecido como Cavaleiros tem a missão de roubar um caríssimo diamante que está em posse de um sindicato do crime comandado por uma mulher poderosa. Esses filmes de assaltos super elaborados, assim, feitos muito mais na base do charme e da inteligência do que com brutalidade e ameaças, e claro, né, praticados pelos mocinhos do filme com algum motivo nobre, são sempre muito legais. Talvez o grande exemplo seja 11 Homens e um Segredo, que gerou 2 continuações que não são tão boas, principalmente a primeira dessas continuações, além de um spin-off bacana, estrelado por mulheres. Mas o primeiro, remake de um filme estrelado pelo Frank Sinatra e sua turma nos anos 60, é um filmaço. E com aquele elenco caprichado, né, com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle e companhia. O terceiro tinha até o Al Pacino. O Truque de Mestre não tinha tanto poder de fogo, longe disso. Mas, no vácuo deixado pelos 11, 12 e 13 homens, até que quebrou um galho. Tinha alguns bons nomes, como Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Melanie Laurent, os excelentes veteranos Morgan Freeman e Michael Caine. Tá, vá lá, tinha o fraquíssimo Jesse Eisenberg como protagonista, mas nem ele conseguiu estragar. A crítica até nem se empolgou muito, mas o público carregou o filme nas bilheterias com 351 milhões de dólares, que fizeram dele o 21º filme mais visto nos cinemas no mundo em 2013. Bom desempenho. O suficiente para justificar uma continuação, que saiu em 2016 sob o título Truque de Mestre, o segundo ato. Não conseguiu ser um sucesso maior, mas manteve um padrão muito parecido. Arrecadou só 17 milhões a menos e perdeu só 7 posições no ranking anual, acabando com a 28ª maior bilheteria no mundo. Boa parte do elenco continuou, mas mudanças também aconteceram. A principal foi a saída da Isla Fisher, grávida, substituída por Lizzie Kaplan, não fazendo o mesmo papel exatamente, mas cumprindo mais ou menos a mesma função. Só que tivemos acréscimos também. O principal deles, Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter. E já naquela época foi anunciada mais uma continuação, que enroscou nos estágios de desenvolvimento. Tanto que só está chegando agora, 9 anos depois da parte 2. Com tanto tempo de espera, é mais natural ainda que mudanças aconteçam, a começar pela direção. Mais uma vez, aliás, o primeiro filme é assinado por Louis Leterrier, de O Incrível Hulk e de Velozes e Furiosos 10. O segundo é de John M. Chu, de G.I. Joe Retaliação e de Wicked 1 e 2. Ele havia sido anunciado como comandante da parte 3, mas em algum momento desses 9 anos, ele se desligou do projeto, que acabou assumido por Ruben Fleischer, que estreou em longas-metragens dirigindo o próprio Jesse Eisenberg em Zumbilândia, do qual ele também fez as continuações, além de coisas como Caça aos Gangsters e o primeiro filme do Venom. O elenco também tem modificações importantes. 2 ausências dos 2 primeiros filmes agora são bastante lamentáveis: Mark Ruffalo e Michael Caine, esse aposentado há 2 anos. Mas os novos membros do elenco prometem muito. Destaque para Ariana Greenblatt, de Em um Bairro de Nova York, Justice Smith, de Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, e principalmente o excelente Dominique Sessa, do espetacular
Os Rejeitados, e que vai protagonizar a cinebiografia do chefe de cozinha Anthony Bourdain. E ainda Rosamund Pike, de 7 Dias em Entebbe, indicada ao Oscar de melhor atriz por Garota Exemplar. Além deles, Isla Fisher retorna no lugar da Lizzie Kaplan. Resta saber se o público também está disposto a voltar. Eu acredito que sim, principalmente por conta do que eu falei antes, de as pessoas curtirem esse tipo de filme. Ainda mais com a ambientação luxuosa, que inclui até Abu Dhabi. Truque de Mestre, o terceiro ato, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 52 minutos. A estreia que fecha o nosso pacote de novidades do Em Cartaz de hoje é o faroeste moderno, contemporâneo Eddington. Durante a pandemia de Covid, em uma cidade fictícia do oeste americano, um impasse entre o prefeito e o xerife dá início a uma escalada de violência de consequências terríveis. Lembra da pandemia de Covid? Teve isso, Teve quarentena, isolamento social, máscara, lisoforme, vacina. Imagine você que tinha até gente que era contra a vacina e a favor da cloroquina para combater o vírus. Teve até isso para a gente aguentar. Não faz nem 6 anos que isso aconteceu, mas pelo menos para mim parece que foi há décadas. E foi algo tão impactante, que alterou a vida de todo mundo que teve a sorte de sobreviver, que parecia que essas mudanças seriam muito mais profundas do que realmente acabaram sendo. Parecia que as nossas vidas seriam transformadas. Não faltava gente que dizia que o mundo pós-Covid seria um mundo melhor, que as pessoas veriam a vida com outros olhos, seriam mais solidárias, menos egoístas, que brigariam menos por bobagem, que dariam mais valor para as pequenas coisas, que aproveitariam melhor o tempo que nós temos aqui no nosso planetinha azul. Sei lá, pode ser que a minha capacidade de observação sociológica não seja lá grande coisa, pode ser que a gente só consiga enxergar as coisas com mais clareza no longo prazo, mas eu não noto essa mudança não. Para mim tá tudo igual ao que era antes, se é que não tá pior. Os especialistas, inclusive, dizem que o mundo está menos preparado para uma pandemia hoje do que estava em 2020. Principalmente porque de lá para cá, a intenção dos países em promover a cooperação internacional, que foi tão importante na época, diminuiu, e porque provavelmente as pessoas vão estar menos dispostas a fazer os sacrifícios que foram feitos da primeira vez, porque muitas delas sentiram que não valeu a pena. E é praticamente consenso entre os estudiosos da área que novas pandemias virão e que serão cada vez mais frequentes. Tá, mas e o cinema nessa história? Ele foi afetado profundamente, com produções paralisadas, salas de exibição fechadas por um bom tempo, além, claro, das mortes. Mas o que também se dizia na época era que quando tudo aquilo passasse, a produção cinematográfica refletiria sobre aquele momento, com filmes que, direta ou indiretamente, falariam sobre a pandemia. De novo, a não ser que eu esteja deixando passar alguma coisa, nada disso aconteceu. E não me parece que vai acontecer. Se a gente for falar de filmes que chegaram ao grande público, por exemplo, nada foi produzido sobre isso de relevante, nem mesmo como metáfora. Dizem que Um Lugar Silencioso é uma metáfora para a Covid. Pode ser, não sei. Esse Eddington é o primeiro filme que eu me lembro que faz referência direta ao assunto e que usa a Covid para simbolizar essa nossa incapacidade de convivência. Até porque foi justamente na pandemia que esse abismo de dificuldade de comunicação entre diferentes grupos, que já vinha se formando antes, ficou bem mais largo e profundo. Bem antes disso, o diretor Ari Aster já tinha escrito o roteiro de um faroeste que ele tinha a intenção de que fosse sua estreia na direção. Ele tentou emplacar o projeto durante anos, mas não conseguiu. Aí resolveu engavetar e tentar outra coisa na área do terror. Deu bastante certo. Seus 2 primeiros filmes rapidamente o colocaram como um mestre do terror moderno. E aí eu estou falando dos filmes Hereditário e Midsommar. O Hereditário é mais consagrado, mas eu gosto até mais do Midsommar. De qualquer modo, são 2 filmes de terror muito incômodos e assustadores. Esses filmes são de 2018 e 2019. Aí veio a pandemia. O lançamento seguinte do Ari Aster, em 2023, foi Bo Tem Medo, que representa um afastamento dele do terror,
Sim, é um filme também incômodo e assustador, mas está mais para um pesadelo surreal do que para exatamente um terror. Em Eddington, ele se afasta ainda mais do gênero que o consagrou, mesmo que o interesse dele continue sendo em nos horrorizar. Agora, ele retoma aquele velho roteiro do faroeste, que eu falei agora há pouco, só que adaptado para uma história que se passa no início da pandemia. Mas não é só isso que mudou de lá para cá. Se esse fosse ser mesmo seu projeto de estreia, dificilmente ele conseguiria um elenco tão estrelado quanto esse que ele tem agora em mãos. São 2 vencedores do Oscar, Joaquin Phoenix, que ganhou como o Coringa, e a absurda Emma Stone, indicada 4 vezes e ganhadora 2 por La La Land e por Pobres Criaturas. Mas nem só de Oscars vivem os grandes elencos. E aqui, 2 nomes que nunca conquistaram a estatueta merecem muito destaque. Primeiro, o incrível Pedro Pascal, esse que estava na tela aqui agora, está aqui junto com o Joaquin Phoenix, o sem chapéu aqui. Que é o Pedro Pascal, que está aproveitando todas as oportunidades que aparecem, né? Em um período de 13 meses, esse já é o 5º filme dele. Antes ele fez a dublagem de Robô Selvagem, Gladiador 2, Amores Materialistas e Quarteto Fantástico Primeiros Passos, fora a 2ª temporada de The Last of Us, que saiu esse ano. O outro rosto conhecido é o de Austin Butler, que fez o Rei do Rock em Elvis, pelo qual ele foi indicado ao Oscar e também ganhou um papel de destaque em Duna Parte 2. Esse ano ele já tinha aparecido em um filme que passou meio despercebido, mas que eu achei muito bom, chamado Ladrões, e já está com vários outros projetos no forno. Agora, uma última curiosidade sobre Eddington, que não tem nada a ver com cinema, mas que eu achei maravilhosa demais para deixar passar. Nas minhas pesquisas para falar desse filme, eu apurei que as filmagens aconteceram em 2 cidades do estado americano do Novo México, Albuquerque e, atenção, Truth or Consequences. Sim, é isso mesmo. O nome da cidade, traduzido para o português, é literalmente Verdade ou Consequências. Olha essa história. Originalmente, o nome da cidade era Hot Springs. Aí, em 1950, o apresentador de um programa de rádio chamado Truth or Consequences anunciou que a edição de 10º aniversário desse programa seria apresentada da primeira cidade que mudasse seu nome para Truth or Consequences. E aí, por 81 a 19%, o pessoal de Hot Springs fez uma eleição e aprovou a mudança. E o programa foi feito de lá como prometido. E deu tão certo que pelos 50 anos seguintes, o apresentador do programa, o Ralph Edwards, visitou a cidade na festança que eles começaram a fazer toda a primeira semana de maio. O Ralph Edwards morreu, mas a festa existe até hoje no parque que leva o nome dele. Eddington, cuja sequência está em desenvolvimento, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e duração de 2 horas e 28 minutos. Tchau!